João Souza, consultor em fruticultura, e hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco de como você pode estar obtendo sucesso aí na sua produção comercial de abacate, abordando o tema qualidade das frutas do abacate que você vem produzindo aí, mas também falar um pouco do tema rentabilidade por quilo por árvore do abacateiro, que isso é muito importante no segmento comercial em produção de abacate, essa quantidade de quilo que a árvore do abacateiro produz. Vou estar utilizando esse pomar aqui como exemplo, um pomar do segmento comercial, é um pomar já de 8 anos de idade, ele está iniciando um ciclo muito importante no cultivo do abacate, porque a partir dos 8 anos de idade é onde o abacate começa a se performar melhor, produzir a mais já, porque já tem um ciclo completo de formação da estrutura da árvore do abacateiro. E vou estar mostrando para vocês alguns processos que a gente aplica hoje e alguns processos que a gente aplicou lá atrás no início desse pomar e que hoje faz toda a diferença para a gente obter um sucesso nesse pomar. Estamos no interior de São Paulo, pessoal, na cidade de Jaguariúna, onde que está implantado esse pomar. Aqui são 38 hectares de produção de abacate, 15 hectares da variedade Fortuna, 15 hectares da variedade Geada e 8 hectares da variedade Quintal. Mas por meio do vídeo eu vou falar para vocês o porquê que a gente escolheu essas variedades para estar cultivando nessa região. Pessoal, vou dar um tour no pomar mostrando para vocês o que a gente vem elaborando do processo que a gente fez no início da formação desse pomar e o que a gente aplica hoje. Nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, essa variedade, o setor que a gente está é da variedade Geada, ele está no seu processo de formação. O porquê que a gente escolheu para mostrar essa produção de abacate para vocês nesse momento? Porque a parte mais difícil que a gente tem no cultivo do abacate é a parte inicial da formação dos frutos. É o momento onde que ele começa lá na perflorada e tem um ciclo de formação. Porque a partir do estágio que o abacate já está num tamanho bacana, no processo onde que ele já evoluiu o seu pegamento, dificilmente ele vai ter o seu ciclo encerrado por motivos de pragas ou doenças. O que vai afetar muito ele é a parte climática da região que está instalado esse pomar. Pode ocasionar falta de água, chuva de pedra, isso danificar o fruto, questão de momentos com muitos ventos também, isso dificulta a formação do fruto a partir desse momento, mas dificilmente vai ter problemas com pragas e doenças. Pode estar ocorrendo? Pode, mas dificilmente vai ocorrer isso daí a partir de um certo momento do fruto. Nesse momento, como vocês podem observar aqui, ó, o fruto está no seu momento de formação, como vocês podem observar aqui, ó. Ele está um pouco maior que uma bola de ping-pong. E essa parte, pessoal, é muito delicada no cultivo do abacate, porque é o momento onde que pragas e doenças podem estar atacando, questões de pegamento do próprio fruto mesmo, é a questão do fruto se manter na árvore do abacateiro, ou a árvore do abacateiro está abortando esses frutos. Então, esse momento aqui, ó, como vocês podem observar, é um momento de delicadeza dos frutos, como vocês podem observar, e olha o resultado que a gente tem aqui, ó. Então isso aqui, pessoal, é um pomar que mostra que está tendo sucesso, porque a maioria dos pomares acaba abortando muitos frutos. E como vocês podem observar o chão, ó, quase nada de fruto caindo. Lógico que a árvore aborta um pouco pelo excesso de fruto, mas você pegar algum fruto que caiu no chão, nenhum tem sinal de pragas e doenças. Como vocês podem observar aqui, ó, sem nenhum tipo de marca de pragas e doenças, como vocês podem observar, ó, um fruto limpo, lisinho. E olha o pegamento do fruto, ó, ó. E olha o pegamento, ó, eu vou retirar essa fruta para vocês verem, ó, esse aqui é o pegamento ideal do abacate, ó. Ele solta difícil, porque se você tem uma árvore de abacateiro que você bate ele cai, é problema de má condução do fruto. E sempre lembrando, pessoal, como que a gente atinge isso daqui? O primeiro passo que a gente vamos estar falando para você obter sucesso é você ter dados do seu pomar. Como assim dados do pomar? Pessoal, diferente de você produzir um abacate onde que você não quer ter muito resultado, quando você quer ter resultado na sua lavoura, ter sucesso, você precisa fazer algo a mais e diferente dos outros produtores. Aqui, nesse pomar, o que a gente faz de diferente? Do processo inicial, tanto da parte de formação do pomar, escolha de muda, tudo que a gente fizemos lá há 8 anos atrás, a gente tem tudo num banco de dados. Como assim? A gente vem ano a ano anotando tudo o que vem acontecendo nesse pomar. Tanto da parte de desenvolvimento das mudas, desenvolvimento da primeira safra, desenvolvimento da parte radicular, desenvolvimento da estrutura da árvore, a gente tem um banco de dados. O porquê a gente tem esse banco de dados aqui para essa propriedade, aqui para esse pomar, pessoal?
porque eu preciso saber como que foi o ano anterior de cultivo desse abacate. Eu preciso saber como ele se performou o ano anterior, porque se eu não tenho esse dado, esse ano eu não sei como que está a minha produção. Então, pessoal, tenha tudo anotado, o que acontece no meio do seu pomar, tanto se você teve problema com doença, tanto se você teve problema com a parte de abortamento, então se você teve problema com a parte de irrigação, faltou chuva, se não faltou, o que você aplicou defensivo, qual que você não aplicou, se você teve uma boa polinização, isso tem que ser tudo anotado, pessoal. Pode ser a caneta simplesmente, ou a tecnologia está para a gente hoje tendo esse conteúdo arquivado em algum computador para que você possa acessar esses dados. Esse é o primeiro processo que a gente faz, que dá esse ótimo resultado que vocês podem estar observando aqui na formação desses frutos aqui. O outro processo, pessoal, muito importante que a gente aplicou, mas isso foi há 8 anos atrás, quando a gente foi iniciar o planejamento da escolha das variedades de abacate que a gente iria fazer o cultivo nessa propriedade. Sempre falo para vocês que a escolha da variedade faz toda a diferença, mas não a escolha da variedade que produz mais ou da variedade que vai dar menos dor de cabeça com questão de praga ou doença. É a variedade que vai se adaptar melhor ao seu projeto de comercialização. Aqui, pessoal, a partir de janeiro é onde que se inicia a safra da variedade geada. Aí a gente vamos passar por Fortuna e vamos terminar com a variedade quintal, junho e julho, porque essa região nos permite trabalhar esse período com essas variedades. Mas o porquê que a gente decidiu trabalhar com essas variedades ou tentar fazer que o geada que a gente cultiva aqui se torne mais precoce para produzir ali em dezembro ou finalzinho de novembro? Porque, pessoal, essa propriedade aqui, ela é uma propriedade destinada a cultivar altas quantidades com um certo segmento de produção de abacate. Então aqui não precisa nem adiantar ou nem cultivar abacate tardio, porque o planejamento foi feito para esse segmento. Aqui essa propriedade tem clientes que necessitam de alta quantidade de abacate, então o produtor, através dessa alta quantidade que essa propriedade produz hoje, consegue ter uma rentabilidade financeira. Então essa escolha da variedade para essa propriedade foi feita através dessa questão, que hoje os parceiros de comercialização que tem aqui são clientes que precisam de grandes volumes de abacate o ano todo. Então essa propriedade é destinada para essa questão, em produzir bastante abacate para os clientes que eles têm. Então eu sempre falo para vocês, a questão da variedade é muito importante, porque o resultado que a gente tem, como vocês podem observar aqui, um abacate limpo, de qualidade, a gente só consegue ter esse resultado porque a fazenda tem rentabilidade financeira. Aqui a gente vamos aplicar as melhores técnicas, os melhores produtos, o que for necessário para produzir um abacate de qualidade, porque a propriedade tem caixa, consegue fazer um bom escoamento da sua produção, porque o projeto da escolha das variedades foi em cima dos clientes que ele ia ter futuramente. É um processo que a gente aplicou lá atrás e hoje a gente tem esse resultado. Pessoal, saindo da parte da escolha do processo das variedades que a gente fizemos há 8 anos atrás, agora eu vou mostrar para vocês um processo que a gente executou há 8 anos atrás também, que hoje faz toda a diferença para a gente ter uma boa qualidade dos frutos e produzir uma alta rentabilidade também, pessoal. Que é a questão do que? Da formação da parte estrutural da árvore do abacateiro, que isso é muito importante lá no início da planta. Olha como vocês podem observar essa árvore do abacateiro aqui, que estrutura. Perfeitamente uma árvore de porte muito rigoroso, e isso faz toda a diferença no cultivo do abacate. Você precisa ter uma árvore bem formada para que ela venha produzir altas rentabilidade em questão de quilo por árvore futuramente. Mas isso é feito lá atrás, no primeiro e no segundo ano de vida do abacate, é onde que a gente aborta os primeiros frutos dele para que eles não se formem. Porque que a gente procura naquela época? Formar a estrutura da árvore do abacateiro. E até os 8 anos de idade, a maior parte do processo do cultivo que a gente faz é isso. É formar uma árvore rigorosa, como vocês podem observar, saídas aonde que favorece a produção de abacate, como vocês podem observar. É uma árvore de abacateiro de 8 anos de idade, pessoal. Essa árvore de abacateiro, em média, a gente estamos produzindo de abacate 380 a 400 kg por árvore, dependendo aí a questão climática que vem a ter no ano. Mas abaixo de 380 a gente nunca chegou a produzir aqui, sempre acima dos 380. Isso que esse pomar de abacate atingiu 8 anos de idade esse ano. Então daqui para frente a gente vamos buscar aumentar o volume de quantidade por quilo através de técnicas de manejo, mas por uma boa produção de 8 anos de idade está excelente para o cultivo de abacate. Mas como eu falei para vocês, a gente vamos formar a parte estrutural, sempre buscar ter um abacate rigoroso. E outra questão, pessoal, saindo agora da parte de formação de estrutura da planta, e vamos falar um pouco de questão de poda do cultivo do abacate. É muito importante o sistema de poda, pessoal, feito lá atrás, no decorrer de 8 anos de idade. Eu sempre falo para vocês,
poda tem que ser bem feita. O porquê da poda, pessoal? Como vocês podem observar, esses pés de abacateiro aqui tem tudo a escopada retirada, porque a gente vamos buscar que essa variedade abre para o lado. Como vocês podem ver, a gente consegue formar essa estrutura do abacateiro também através da poda, mas sempre observar, como olha os ponteiros dessas árvores do abacateiro, perfeito. Sempre lembrar em conta o que, pessoal? Que quando vocês forçam muito o sistema de poda, não traz benefício para o abacateiro. Então tem que prestar muito atenção no sistema de poda, que é muito importante que vocês tenham uma boa elaboração para que vocês não corram o risco de ter a danificação estrutural da planta, porque se você danificar essa estrutura que vocês estão vendo aqui, essa formação da árvore, porque um sistema de poda mal feito pode estar ocasionando essa questão de uma má formação, vai te trazer problema, porque a sua árvore de abacateiro não vai estar produzindo uma boa rentabilidade por quilo por árvore também. Vamos observar esse pomar de longe, pessoal, porque a partir de longe você consegue ter uma noção se o seu pomar está tendo um bom sistema de poda realizado também. Como vocês podem observar, pessoal, olha o padrão que é o cultivo de abacate. Você não vê um pé de abacateiro mais alto que o outro, nenhum diferente do outro. 8 anos de idade, olha para vocês verem, o padrão é o mesmo, como vocês podem observar. O sistema de poda pesa bastante num pomar de sucesso, um pomar de alta rentabilidade. Então foque bastante no sistema de poda. Preste muita atenção nesse negócio de ficar fazendo muita poda regular, isso não traz benefício para a sua produção. O outro processo, pessoal, muito importante, que foi o que? A escolha do espaçamento. Eu sempre falo para vocês prestarem atenção no espaçamento que vocês vão estar cultivando o seu abacate. Como vocês podem observar, esse aqui é um pomar de 8 anos de idade. Com 8 anos de idade você já percebe se o seu pomar é de sucesso ou não. Como vocês podem observar, esse pomar aqui, pessoal, a gente trabalhou com espaçamento de 10 metros de uma rua para outra, como vocês podem observar. Aqui tem 10 metros, aqui uma rua. Quando a gente fala de 10 metros, é de uma rua para outra. Vamos sair daqui e vamos passar por esse lado aqui, pessoal. Tem 10 metros de distância de uma rua para outra. E dessa árvore de abacateiro, como vocês podem estar observando, ó, dessa árvore de abacateiro aqui, ó, para outra árvore de abacateiro, que essa daqui já é a próxima da frente, a gente vamos ter 9 metros de largura de uma árvore para outra. Então aí entra essa questão, pessoal, do espaçamento, a questão de você adensar demais seu pomar. Olha o tamanho desse espaçamento que a gente tem aqui e olha para você ver o tamanho dessa árvore aqui de abacateiro utilizando o sistema de poda. Olha o tamanho que ela fica e olha o tamanho para essa outra aqui e olha o espacinho que a gente tem aqui. Você pode notar que sobra um espaço mínimo ainda, mesmo ainda utilizando o sistema de poda. Por que eu falo, pessoal? Pode observar o ambiente que o abacate está sendo desenvolvido aqui. Um ambiente livre, né? Tanto de circulação de ar como circulação de luz do dia. Sempre lembrando que pragas e doenças se desenvolvem muito bem onde que você não tem circulação de luz no meio. E outra questão também, quando você tem um pé de abacateiro muito próximo do outro, você abafa demais e ele tem baixa produção. Ele tem questão de má desenvolvimento da parte estrutural da planta, então preste muita atenção, pessoal. Como vocês podem observar, olha a qualidade dos frutos. Vamos passar para a próxima árvore para vocês verem. Olha aqui, ó. Então é esse o resultado que vocês vão ter, né? Olha a parte estrutural da planta, como vocês podem observar, uma planta de boa formação. E o porquê, pessoal, isso traz um resultado, é a questão do espaçamento que eu sempre falo para vocês. Aqui vocês estão vendo na prática. Tome cuidado com a questão de adensar demais. Aqui a gente tem esse processo de ter um pouco mais de espaçamento para o abacate se desenvolver melhor. Mas, como eu sempre falo, dá para cultivar um pouco mais adensado? Dá, mas tem que prestar atenção e fazer um trabalho único para o seu cultivo de abacate para que você possa ter resultado e não dor de cabeça. O outro processo, pessoal, que é muito importante é a parte de adubação, tanto química como adubação orgânica. Mas a gente tem que entender um pouco, pessoal, não existe receita de bolo. Porque se existisse a receita de bolo, todos os manejos seria igual para todas as regiões, tanto no estado do Brasil como para o mundo. Sempre falo, o cultivo de abacate ele é único, o cultivo de abacate precisa de um profissional te acompanhando para elaborar um ótimo planejamento para o seu cultivo de abacate. Mas em si, a árvore do abacateiro ela gosta muito daquela matéria orgânica na planta, então é sempre bom estar fornecendo essa adubação orgânica para a planta, mas prestar atenção na parte de adubação orgânica que vocês vão estar utilizando no seu abacateiro, e a adubação química é essencial, não tem como a gente correr disso daí. E uma questão muito importante, pessoal, lá no início, pessoal, quando a gente faz o plantio do abacate, é uma parte muito importante na questão da adubação. Os próximos anos que a gente vamos ter fazendo a formação dessa muda de abacateiro, a gente vamos focar em levar um pouco a mais de nutriente para essa planta, tanto nutriente químico como nutriente orgânico, porque
A parte radicular da planta, ela pede mais nutriente naqueles momentos de início de formação dos frutos. Então, preste bastante atenção na parte inicial, em levar mais nutriente para a planta do abacateiro, porque a parte radicular no início é uma parte muito importante de formação, e na parte inicial isso favorece muito a parte de crescimento radicular da planta. Preste bastante atenção. Depois que o abacate já tem um ciclo, aí você pode dar uma tranquilidade na questão de processo de adubação para a árvore do abacateiro. Inicial faz tudo a diferença, porque você tem esse resultado da parte de formação estrutural da planta. Um ponto muito importante também, pessoal, mantenha o pH do abacateiro sempre acima dos 5,5, chegando até os 6,5. Isso é muito importante para o cultivo do abacate. Muitos não ligam muito para a questão do pH da árvore do abacateiro, mas ela gosta de ter um pH ali onde que seja favorável para a árvore do abacateiro. Tome cuidado em deixar o pH da sua propriedade, onde que esse abacateiro está sendo cultivado, fora do que o abacate necessita, que isso vai te dar problema e não vai conseguir te dar uma árvore de abacateiro muito rentável. E um fator muito importante do cultivo do abacate: não tem como a gente cultivar o abacate num local úmido, num solo argiloso. Não adianta a gente querer pegar uma variedade que é um pouco mais resistente a esse tipo de solo e querer cultivar, porque a gente não vamos trabalhar em alta escala, a gente não vamos conseguir atingir o que o abacateiro pode nos favorecer em alta performance. O solo do abacateiro não pode ser aquele solo argiloso, tem que ser aquele solo com menos possibilidade de ter um teor muito alto de argila, porque o excesso de umidade vai ser muito grande, a argila retém muita água e isso vai trazer dificuldade para o seu abacateiro futuramente. A questão do solo, ela é simples, não tem o que fazer. Nem em questão de produzir abacate com uma variedade que se adapta melhor, ou você querer fazer essa correção dessa argila aí para tentar inibir um pouco dessa questão da umidade do solo. Procurar solos onde que não tem uma retenção muito alta de umidade, que isso vai te favorecer no cultivo do abacate. Não tem como a gente trabalhar em alta performance nessa condição. E sempre prestar atenção numa coisa, pessoal: quando a gente se fala em questão de solo apropriado para o abacate, preste atenção aonde você vai cultivar abacate. Beirada de mata sempre tem um excesso de umidade, beirada de rio, beirada de brejo, beirada de lagoa. Infelizmente, você vai ter problema futuramente com essa questão da parte de formação da estrutura da árvore. E como vocês podem observar aqui, pessoal, a gente não utiliza irrigação nesse cultivo de abacate, como vocês podem observar. Aqui não tem nenhum tipo de irrigação. O porquê que não tem, pessoal? Como vocês podem observar, a gente consegue produzir abacate sem irrigação porque o abacate não necessita de um volume muito alto de fornecimento de água, pessoal. Os momentos que o abacate precisa de água é o momento de formação, o momento onde que vai formar o seu fruto, e sempre fazendo uma irrigação controlada, não é abrindo a irrigação no meio. Lógico, se aqui a gente passar por um período de muito longo de seca, a gente precisa fazer uma irrigação, mas a gente vai fazer uma irrigação de tanque. E olha para vocês verem o pomar com 8 anos de idade que a gente estamos cultivando aqui. Isso mostra na prática que vocês não precisam fazer esse investimento tão grande em irrigação, porque o abacateiro não necessita desse volume muito grande de água. É sempre bom ressaltar que, lógico, se você tem um sistema de irrigação, é mais fácil do que você pegar um tanque e embutir no meio e sair. Mas eu vejo muitos pessoal focando em setor que não precisa ter muito foco no abacate, como a questão de irrigação, e deixando outras partes de lado, como que é a escolha da muda de abacateiro, que faz todo o sentido para você ter um pomar de qualidade, produzindo bem. Você entendeu? O cara gasta dinheiro com o sistema de irrigação que não é barato, e não gastam dinheiro a mais na questão de muda e também questão de conhecimento. Porque profissional da área hoje, que tem um ótimo resultado no cultivo do abacate, não é barato, pessoal, mas vale a pena, porque 1000 vezes você deitar para dormir tranquilamente com o cultivo do abacate dando lucro, sem dor de cabeça, do que você não gastar tanto dinheiro em investimento em conhecimento e for dormir aí tendo 1001 problemas no seu cultivo do abacate. Isso não tem dinheiro que pague você ter uma noite tranquila de sono, porque tudo está indo bem. Sempre lembrando e mostrando na prática, pessoal, como vocês podem observar, abacate dificilmente vai produzir em regiões que tem um teor de solo com um teor muito grande de argila, mostrando na prática para vocês verem aqui como que funciona. E um outro fator muito importante, pessoal, que é a base do cultivo do abacate, é o acompanhamento, tanto de praga e doença, como acompanhamento de formação de estrutura, ao acompanhamento geral em si do seu cultivo de abacate. Um exemplo para vocês: olha como vocês podem observar, um fruto limpo, um fruto onde que não tem nenhuma marca de ataquinose, uma marca de doença, como vocês podem observar, um fruto limpo de pragas e doenças. Como que a gente chega nesse resultado? Não tem produto que faz milagre no segmento
em cultivo de abacate comercial, pessoal. Isso aqui é trabalho feito lá no início do cultivo desse abacate, do plantio. Infelizmente, se você não fazer o acompanhamento regularmente do seu cultivo de abacate, você não vai ter um produto que vai eliminar todos os problemas de praga e doença que você vai ter no seu abacate. Isso aqui é um acompanhamento. Quando você tem um problema de ataque de praga e doença aqui, você fez um mau acompanhamento do seu cultivo de abacate, um mau planejamento lá da pré, pós, florado, que você não fez tudo o que tem que ser feito. Lembrando que o maior problema com pragas e doenças a gente vamos ter lá no pré e pós-florado o cultivo do abacate. Aqui ele já está maior que uma bola de ping-pong, então a partir daqui para frente a gente pode ter problema de pragas e doenças? Pode, mas um pouco a menos do que lá no início. Então o acompanhamento, pessoal, ele faz toda a diferença. E fazer, lógico, os processos de aplicação de produtos pré, pós-florada. Eu não vou entrar muito nesse detalhe de produtos químicos que a gente utiliza no cultivo do abacate, porque a plataforma do YouTube não permite que a gente fale desses assuntos aqui na plataforma. Então, se a gente acabar tocando esses assuntos aqui, a gente vamos ter esse conteúdo banido da plataforma. Então, a gente não vamos entrar em detalhes de produto que a gente aplica aqui no meio. Mas é só você ter a certeza que pragas e doenças não surgem do dia para a noite. Isso é um acompanhamento da sua lavoura, um planejamento dos processos de aplicações dos produtos. Então, seja frequente, pessoal. E uma questão, pessoal, o planejamento faz toda a diferença. Eu vou estar trazendo para vocês acompanharem o resultado final, que é a fruta formada na árvore, fazendo a colheita e mostrando para vocês na prática a quantidade que um pé de abacateiro desse vai estar produzindo para a gente. Aqui a gente vamos estar trabalhando em alta performance para vocês terem noção numa segunda parte do vídeo e mostrar para vocês qual que é o resultado que a gente tem nesses 8 anos fazendo todos esses processos. Sempre mostrando na prática para vocês, pessoal, porque na prática mostra o resultado, mostra tudo que a gente faz e o resultado está aqui para vocês observarem. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, trazendo para vocês um pouco de como que a gente vem fazendo os processos aqui no cultivo do abacate e vem trazendo um ótimo resultado para a gente, tanto em questão da qualidade do fruto, como vocês podem observar, e também na parte de formação estrutural da planta, aonde que essa planta vai produzir para nós uma rentabilidade por quilo por árvore muito bom. Isso faz toda a diferença para o produtor no segmento comercial. Pessoal, nós vamos estar trazendo para vocês uma segunda parte desse vídeo já mostrando as frutas formadas para vocês e a colheita também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele gostei para a gente, que isso ajuda demais a gente a continuar sempre trazendo para vocês esses conteúdos no segmento de produção de abacate, trazendo aí ótimos resultados para vocês. E deixa o convite para vocês se inscreverem aqui no canal, sempre estamos trazendo conteúdo relevante para vocês. Até o próximo vídeo, toda a honra e glória a Jesus Cristo.